Você está no Aprender a Vida Inteira, um podcast que tem o intuito de trazer muitas histórias de vida que serão inspiradoras para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, seja pelas ações que as pessoas que aqui vêm trazem com suas superações, com as suas resiliências, com as suas pesquisas de assuntos que são fundamentais nas áreas da saúde ou da psicanálise ou da educação. E está aqui comigo ele, que possui formação em medicina, residência médica e ginecologia na área da obstetrícia, mestrado e doutorado em ciências da obstetrícia, título de especialista em ginecologia e obstetrícia num tema super interessante que é a medicina fetal. Médico responsável pelo setor de predição e prevenção do parto pré-termo do Departamento de Obstetrícia, com diversas publicações na área. Professor voluntário da pós-graduação do Departamento de Obstetrícia. Toda essa formação exclusivamente realizada na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Ele é sócio da startup Caldoc Tech Limitada e da Santoys, ele vai me corrigir se eu estiver errada, Limitada. Assessor médico sênior da medicina fetal do Fleury. E é um cargo que ele ocupa na área de medicina e saúde há 21 anos. Professor convidado da Sociedade Paulista de Ginecologia e Obstetrícia há 14 anos. Com vocês, Dr. Marcelo Santucci. Muito bem-vindo aqui Silmar. Conosco. Muito obrigado. Um grande prazer de ter você aqui. Acho que nós vamos aprender muito com você. Tenho certeza num tema tão curioso, não é? Que é a medicina fetal. Marcelo, conta um pouquinho pra gente da sua vida, né? Porque como é que você chegou a esse lugar, né, de uma sumidade dentro da parte de ginecologia e obstetrícia? Estava pensando, Silmara, eu acho que teve um dia que eu descobri que eu ia ser médico. E foi um dia bem específico, assim, eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Tinha mais ou menos uns 8 anos de idade e minha avó me contou que eu tinha tido meningite meningocócica com 1 mês de vida. Uau! E que essa meningite, o cunho popular diz que quando ela não mata, ela aleja. Foi o maior surto mundial de meningite meningocócica que existiu até então, que foi em São Paulo, em 1973. E um médico específico, que era o meu pediatra na época, o Dr. Paulo Heiró Gonçalves, ele já faleceu, foi quem fez o diagnóstico tardio da doença. Eu já tinha recebido alta do hospital como uma gripe, e ele fez o diagnóstico e me tirou da gravidade. E eu estava ali com 8 anos de idade, olhando para aquilo e falei, poxa, eu podia ter morrido, né? Eu já tinha entendido, já sabia o que era morrer, já sabia o que podia acontecer se eu tivesse ficado aleijado, e de repente eu estava com aquela possibilidade de decidir. Eu lembro que eu entrei na sala de estar da minha casa, era uma sala que a gente usava muito pouco. Nossa. Fiquei ali uns 5 minutos pensando e falei assim, eu vou fazer isso da minha vida. Não importa o que preço eu tenho que pagar, mas eu quero que algum dia alguém fale dessa forma que minha avó contou desse médico de mim. Era uma coisa que aquilo virou uma obsessão. Você era muito jovenzinho e já decidiu. Ali eu decidi que eu falei, é uma coisa que faz muita diferença na vida das pessoas. Aquilo fez toda a diferença na minha vida, fez diferença na vida da minha avó, na vida do meu pai, da minha mãe, que eram as pessoas que, para mim, eram as pessoas mais importantes que estavam ali naquele momento de 8 anos de idade. Então, aquilo mexeu comigo de um jeito, e eu não tinha nenhum médico na família. Eu venho de uma família muito humilde, né? A minha avó materna, ela não tem estudo nenhum, era analfabeta. A minha avó paterna, que era essa que estava me contando a história, ela tinha até o 4º ano primário. O meu avô também, até o 4º ano primário. Eu não conheci meu avô materno, ele faleceu
pouco depois do parto da minha mãe. Minha mãe foi criada pelos irmãos mais velhos. Então, assim, a origem era muito humilde, assim, era uma origem de pessoas muito simples. Então, Mas o acesso à medicina era muito difícil nessa começos época. de vida com superação, tanto da sua mãe, Sim, né, sim. sem o pai, Sim. e você que venceu uma doença terrível, Sim. né? Eu lembro de uma passagem engraçada, né? Eu estava tendo, na faculdade de medicina, eu estava na aula de doenças infecciosas e parasitárias, e ali o professor sabia que deveria ter alguém que pudesse ter tido meningite, porque nós estávamos exatamente com a idade daquele surto de 73. Como foi um surto muito grande em São mesmo. Paulo, ele fez uma conta matemática rápida, ele falou assim, eu tenho 100 alunos aqui, a chance de eu ter um aluno que tenha tido meningite é muito grande. E ele fez a pergunta na sala, eu, bobinho, levantei a mão, falei que tive. Aí o povo olhou e falou, é por isso que você é assim. Pronto, virou meme. E aí foi uma das partes engraçadas dessa história, que daí eu fiquei meio até com vergonha, eu falei, poxa vida, devia ter ficado quieto, né? E nesse propósito que você assumiu tão criança, como é que foi o percurso, Marcelo? Eu não tinha nenhuma referência, né? Assim, a referência que eu tinha era o meu próprio médico. Mas meu pai me deu muito apoio, assim, e em um determinado momento, eu acho que por conta do bom desempenho escolar ali no começo da minha história, eu falei, eu quero ser um grande médico, pai. E meu pai fez um grande favor para mim. Ele não falou para mim, falou assim, você vai ser. Ele olhou com uma cara de dúvida e falou assim, então me prova que você vai ser um grande médico. Aquilo entrou com muita força. Eu falei, eu vou provar para ele que eu vou conseguir quebrar esse paradigma e eu vou tentar ser o melhor médico que eu puder. E se puder ser um dos melhores médicos que existam, eu vou tentar. Que preço custe. E esse foi também um bom propósito para mim. É uma coisa que eu sempre quis tentar ser diferente. Eu nunca tentei... como o caminho era um caminho completamente novo, eu nunca segui ninguém, eu tive que criar o meu próprio caminho, ele foi do meu jeito. E o meu jeito nem sempre foi o melhor jeito, mas foi o jeito que eu consegui fazer para estar aqui, sentado aqui. E um orgulho para mim estar sentado aqui. É uma coisa que eu olhava lá atrás, quando eu tinha 14 anos, será que um dia vai ter essa entrevista? Será que um dia eu vou estar passando essas coisas para alguém? E é uma honra muito grande poder, de alguma forma, trazer essa forma de ver o mundo para outras pessoas. Nossa, Marcelo, muito legal. E assim, né? Primeiro, sobre os desafios dos pais para com os filhos, né? Desafios positivos. Prova, vai, confio. Quer dizer, o papel da família nisso tudo, né? Tem um ponto que ajuda. Né? Não que as pessoas que porventura não tiveram os apoios não vão chegar. Chegam, todos podem chegar. Né? Mas quando você que é pai principalmente, dá esse apoio para o seu filho, desafia no bom sentido, tem um rigor que se mistura com o apoio, porque não é só também a rigorosidade, nós estamos num tempo de apoios emocionais também, por conta de tudo que o mundo está vivendo, né? Nós estamos passando por muitas crises, então o apoio emocional é importante, mas também a rigorosidade em relação ao ensino, ao aprendizado, a fazer o papel cada um, ela vale a pena também, a rigorosidade do bem, né? É um rigor acadêmico, né? Eu acho que é bem essa questão, assim, de você estar presente, de você estar conseguindo demonstrar que existe a possibilidade, mas sem passar a mão na cabeça. Eu acho que a gente, em algum momento dos últimos 50 anos, eu acho que a gente perdeu essa história que os nossos pais e os nossos avós tinham. Em algum momento me pareceu que a gente quis ficar amigo dos filhos. Eu acho que esse não é o papel do pai. Ele tem que ser amigo também, mas não é só amigo. Mas não é só passar a mão na idade. cabeça, exatamente. Não é da mesma idade. Ele precisa ser a referência, ele precisa indicar que aquele caminho, nesse momento que meu pai me desafiou, hoje, quase 50 anos depois, eu olho isso com admiração. Talvez ele já soubesse o que ele estava fazendo, mas eu achei que ele estava me desmerecendo.
E esse certo desmerecimento me deu força. Me deu a capacidade de tentar caminhar, de tentar fazer diferente, de tentar ir um pouco mais longe do que eu poderia ir. Então, eu acho que... A gente saiu de um extremo de muito rigor para outro de nada. Exato. E aí parece que fazer qualquer coisa, né, fica difícil. Mas eu tenho a impressão que a gente está voltando, que nós estamos, assim, equilibrando o rigor com a amorosidade, Sim. né? São as aproximações, melhorias humanas, né, Marcelo? Eu acho que nós somos pais melhores que os nossos pais. Sim. Pela preocupação que a gente tem com esse amor. Eu acho que eles talvez tivessem pouca preocupação com isso. Eles só queriam ser pais. E em algum momento isso às vezes distanciava o filho de alguma forma. A gente quer trazer eles mais para perto, mas só não pode perder a mão. Eu acho que trazer para muito perto, como se fosse um amigo de escola, você perde a mão da referência. E essa referência ela é muito importante para você poder saber onde você vai chegar. Você tem que ter esse lastro, mas você tem que ter o futuro. Exato. Né? Agora, Marcelo, a gente quando vê um médico que vem de universidades, né, como a Universidade Federal de São Paulo, a gente sabe que você está passando por um processo seletivo depois do seu ensino médio, que está entre os mais difíceis do país, né? Tem um ditado de educação que fala assim, se você conversar com alunos que passaram nos diversos vestibulares, os mais difíceis, eles têm conhecimento em todas as áreas, porque eles precisaram se preparar arduamente na história, na matemática, na física, na biologia, na redação, em tudo, porque estamos com os vestibulares mais difíceis do mundo. Né? Então, como é que foi esse seu processo, né, de estudar para conseguir, primeiro, passar no vestibular para ser um médico? Essa história ela é interessante porque o sucesso não vem à toa. Eu acho que eles têm, pelo menos para mim, ele sempre veio lastreado em algum grau de fracasso. E o fracasso dá a esteira para você poder alçar o sucesso. Eu acho que esse foi talvez o primeiro momento que eu olhei para o céu e falei assim, não vai ser fácil, né, Deus? Eu acho que vai ter que ter trabalho, não vou poder estar de salto alto, não vou poder estar achando que as coisas vão ser tranquilas, porque você não vai entregar tudo de mão beijada para mim. No terceiro colegial, eu estava fazendo um cursinho e entre os alunos de um cursinho enorme que tem em São Paulo, eu era o segundo ou primeiro em quase todos os simulados para todo o grupo. Então as pessoas olhavam para mim e falavam, você já passou na USP, você já passou na Paulista, você já passou na Unicamp, você vai escolher qual você vai passar. E eu acho que de alguma maneira no terceiro colegial isso entrou na minha cabeça. Eu estava meio com salto alto, como diziam meus avós, assim, né? E obviamente naquela fase, já que eu iria passar, eu prestei só as 3 maiores, na época era a FUVEST, Unicamp e Unesp, e não passei nada. E aí, coincidentemente, naquela época, eu acabei não passando, logo em seguida eu comecei um relacionamento e meus pais acharam que isso ia atrapalhar muito a possibilidade de entrar na faculdade de medicina. E aí eu tive um dia de cão, assim, que eles sentaram comigo e vinha minha avó, meu pai, meu avô, minha mãe, os 4 revezando em sonoridade de broncas possíveis que pudessem acontecer, para que eu pudesse entender que aquilo era algo que era inadmissível e que eu teria que ter passado já, e que foi um dia muito difícil para mim, eu lembro até hoje, quase 40 anos depois. Mas entendi que não ia ser fácil, que eu precisava me dedicar mais, que eu precisava usar aquele ano para que eu pudesse realmente aprender o que eu precisava aprender para passar na faculdade. E aí eu fiz isso e acabei tendo frutos bons, mas eu vi que não era algo que seria tranquilo, assim. Esforço, cabeça nos livros. Tem que ter trabalho. Se não tiver trabalho, não vai. Quantas horas de estudo por dia você tinha, Marcelo? Eu começava no cursinho às 7, terminava à 1, aí eu ia para casa, fazia uma caminhada, eu fazia questão de fazer isso. Eu chegava por volta das 2 horas em casa, depois de uns 30 minutos de caminhada para acalmar a cabeça, almoçava, sentava umas 2h30, 3 horas e até as 9 da noite durante um ano inteiro. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tinha dias que eu acordava às 3 da manhã com a resolução de um problema que eu não tinha conseguido fazer à tarde. Eu olhava e falava, é assim que faz. Levantava às 3 da manhã, ia matar o teste e falava, bom, agora acho que eu estou aprendendo essa matéria.
Era um negócio meio maluco, mas funciona. Mais preciso. Era preciso se você queria ser médico, né? Quer dizer, o preço que a gente quer pagar, né? De acordo com os desafios que a vida nos dá. E naquela época não tinham tantas faculdades de medicina, né? Nós tínhamos ali umas 10 universidades e realmente a concorrência eram 10 mil candidatos para essas 10 universidades. Era ali que você podia entrar. Se não entrasse ali, não ia ter outro lugar para fazer, né? Agora, Marcelo, vamos andar aqui um pouquinho, né? Você tem aqui, né? Você foi fazer depois disso, você nunca mais parou de estudar. Não. Que, aliás, é o motivo que você está aqui. Você vai fazer mestrado, vai fazer o doutorado. Que é esse senso de perfeição aqui que você quer contar para a gente? No meu mestrado, teve uma passagem muito interessante. Foi um mestrado muito, muito diferente que eu resolvi fazer. Eu fiz em animais de experimentação. E ali existia uma certa dúvida se uma droga específica que a gente usa bastante na obstetrícia poderia ter algum grau de lesão para o sistema nervoso. Eu tinha feito toda a minha graduação como monitor da área de neurofisiologia. Tá. Tinha tido bolsa de iniciação científica com esse professor, era um professor muito inspirador, o Dr. Luiz Eugênio Melo. Ele era chefe do departamento de fisiologia na época, e um gênio. É uma régua que eu olho assim, eu não consigo alcançar essa capacidade desse professor. Se a gente tiver tempo, depois eu conto algumas passagens com ele. Mas era uma pessoa que eu tinha muita confiança, acabei indo viajar para o exterior com o grupo dele, nós fizemos uma apresentação internacional já na graduação, e eu resolvi fazer o mestrado porque eu tinha muita penetração nesse laboratório. E aí no mestrado, eu tive um co-orientador que era um professor associado ao departamento, não foi ele que foi o orientador, então resolvi chamá-lo para a banca de mestrado. O meu orientador na época, o professor Antônio Fernandes Moron, que é outro ícone para mim também, ele, além do Luiz Eugênio, que já era titular e que já era um professor muito conhecido, ele chamou mais 3 titulares para uma banca de mestrado. Eu fui destruído. Passaram no rolo compressor, né? Porque eles estavam mais acostumados a fazer também bancas de doutorado, e ali era um mestrado, que eu estava com uma orientação, o professor do orientador acabou também, no meio do processo, acabou saindo da orientação, eu quase fiz a tese sozinho. E aí, na hora que esse professor levantou a minha tese e falou assim: Marcelo, talvez você não passe hoje aqui, a depender da sua resposta. Meu Deus! Eu olhei e falei, meu Deus, o que aconteceu, né? É uma tese que tinha tudo para ser tão bonita, de repente eu posso não passar na frente de todo mundo que está aqui, meus pais, meus avós, minha família inteira. Eu falei, cara, que lição, né? Aí eu consegui responder a pergunta da forma correta e passei no mestrado, mas foi algo que me marcou muito, assim, porque eu não esperava por aquela situação tão inusitada. Uma pessoa que eu tinha era a pessoa que eu tinha mais confiança que estava na banca, de repente era a pessoa que poderia me reprovar. E aí eu repensei muito, demorei muito para fazer o meu doutorado. Esse mestrado eu defendi em 2006 e eu fui defender o doutorado em 2022. E o tema do doutorado? É em prematuridade. Aí foi um estudo em humanos, que teve um fomento da Fundação Bill e Melinda Gates. E aí, como eu tive um intervalo muito grande entre o mestrado e o doutorado, eu me aperfeiçoei muito nesse intervalo. E aí eu falei, bom, agora quando eu defender o meu doutorado, não vai haver possibilidade de alguém fazer o que aconteceu no mestrado. Mas você sabe, Marcelo, que a minha orientadora no mestrado, ela era muito rígida, maravilhosa, Mary Abramovics, tenho um profundo respeito e admiração por ela. E eu lembro que uma vez, sabe quando você está fazendo a pesquisa e você vai para outro lugar? Né? Saí, fui embora. 30 dias, mais de 40 páginas e sei lá, comecei a pesquisar um outro autor, me encantei. Quando eu chego, ela fala assim, essas 40 páginas não servem para nada. E eu lembro que eu voltei chorando porque a gente trabalha, eu era diretora de escola e fazendo mestrado, você imagina a loucura. Então eu tinha só as minhas férias, eu falei, não vou fazer, eu vou desistir e tal. E ela disse assim, olha, quando você escreve que você vai virar a sua dissertação, não pode cair uma vírgula. Eu vou blindar você, porque a hora que a banca chegar,
ninguém vai falar nada, porque você vai estar blindada. E eu aprendi tanto, sabe, com ela, porque foi quase uma sensação de... Muitas pessoas falam assim, olha, o seu mestrado, dependendo da orientação, ele está cientificamente, assim, tão certo, né, que vale uma tese quase. Então, assim, é muito diferente quando a gente tem também esse cuidado, né, com o texto e com a rigorosidade científica. Aí você vem fazer sobre prematuridade, mas você fala que você tem uma bolsa Melinda Gates. Me conta isso aqui, como é que foi isso? Foi bem interessante esse processo, assim. Esposa do Bill Gates, certo? Bill e Melinda Gates. A fundação é dos dois. Ah, tá bom. E aí tem o nome dela. A Melinda também, tá bom, tá. E foi um grant que abriu em 2014, se eu não me engano, e tanto a Unicamp, com a presença do professor Rodolfo Paganella, que é um dos professores de lá, quanto o Dr. Antônio Moron, que era o meu orientador, submeteram 2 estudos para esse grant, para esse dinheiro. E a construção desse trabalho se deu em aproximadamente 72 horas num fim de semana, assim. Um desses trabalhos foi um estudo ligado ao microbioma vaginal. Eu, o Dr. Alan Hatanaka e a Tatiane Kawanami, que são 3 egressos da escola, o Alan, professor também, a Tati está se especializando para isso. Nós dividimos o tema em 3 e produzimos esse projeto em 72 horas. O professor Moron avaliou, fez as modificações que ele achava pertinentes e submetemos ali meia-noite, 11h59 da data de expiração, e conseguimos esse grant para a Universidade Federal de São Paulo para a área do microbioma. Como ele conheceu o professor Rodolfo da Unicamp nesse interim, e ele era muito afeito na área do pessário, o professor Moron desenvolveu um pessário nacional junto com o Dr. Almodin lá do Paraná, e ele muito interessado, mas não submetemos nessa área o projeto. Ele fez o contato com o pessoal da Unicamp, que viu que a gente já estava fazendo alguns estudos preliminares na área do pessário, e a Unicamp nos convidou, caso fosse aprovada, também com esse grant da Bill Melinda Gates, para participar como head da pesquisa. Então a fundação é Bill Melinda Gates, perdão, né? E aí os 2 grants foram aprovados. O grant para a escola foi aprovado, a gente levou esse projeto do microbioma, foram R$500 mil na época, e a Unicamp levou o do pessário e nos chamou para participar. Eu acabei, ao longo do processo, foi um processo longo, de uns 5, 6 anos, o professor Moron acabou se afastando da escola no meio do caminho e eu acabei assumindo a titularidade desse projeto junto com a Unicamp. E que foi muito bom, aprendi muito sobre pesquisa, eles são muito bons de pesquisa. Ali eu dei o salto de qualidade na pesquisa quando eu consegui entender a pesquisa da Unicamp. Eles têm uma expertise assim que é sensacional. Eles vêm já há muitos anos com projetos muito bons, com publicações muito relevantes na área de obstetrícia de forma geral, mortalidade materna, pré-eclâmpsia, agora com prematuridade. Realmente eles têm uma capacidade que a gente humildemente não tinha nessa mesma qualidade, e aí passamos a aprender. No processo, não é? Isso foi muito bom para toda a escola, foi muito legal essa parceria com a Unicamp. Bom, agora a gente chega nesse lugar, né, da prematuridade. Quantos partos, mais ou menos, você já fez antes de falar da pré, né? Eu acho que devo ter feito já uns 5 mil partos, mais ou menos. Meu Deus do céu, 5 mil partos. Acho que é por aí, eu já fiz uma conta rápida, acho que é mais ou menos isso. E como se dá esse interesse seu, né, para essa questão da medicina fetal? A medicina fetal foi uma outra história interessante, assim. Quando eu saí da faculdade, eu ia fazer residência em ginecologia e obstetrícia, eu sempre vi essa possibilidade do ultrassom para apoiar a ginecologia, para apoiar a obstetrícia. E aí eu tive a oportunidade de, em vez de ter férias entre a faculdade e a residência, eu fiz um curso de 30 dias de ultrassom. E aí aprendi a fazer ultrassom antes de entrar na residência. E aí durante a residência eu já fui aperfeiçoando essa capacidade, que é uma coisa que não é normal, porque as pessoas só vão fazer a medicina fetal depois de terminar o R3.
E aí eu comecei antes da sala de parto, era uma coisa que eu queria fazer, eu admitia a paciente e fazia um ultrassom nela. E aí eu falava, será que eu vou acertar o peso? E aí comecei a aperfeiçoar essa questão do como chegar mais perto do peso final do nascimento, porque eu fazia um ultrassom 10 minutos, 20 minutos antes do neném nascer, então tinha que ser aquele peso mais aproximado possível. Não ia ter a diferença de alguma dificuldade de ganhar peso, algum excesso que a mulher comeu um pouco a mais que pudesse alterar. Era aquele peso que tinha que nascer. E isso durante os 3 anos de residência. E aí eu já tinha uma boa formação de ultrassom, tinha feito muitos exames durante a residência. E um dia eu estava saindo de um plantão, foi um plantão de um hospital que eu trabalhei muito pouco tempo, acho que eu trabalhei uns 2 meses nesse hospital. Eu não vou falar o nome, porque aconteceu uma coisa muito inusitada nesse plantão, nesse dia especificamente que eu pedi demissão. Um foco desses que a gente tem aqui, que estão usando para poder fazer a cesárea, caiu na minha cabeça. Se o foco não caísse na minha cabeça, ia cair em cima do nenê. Meu Deus. Ali eu pedi demissão. No dia que aconteceu isso, eu pedi demissão, fui para até a diretoria, saí com o contrato remitido, e quando eu estava indo pegar o meu carro, uma pessoa que eu conhecia de vista falou assim, você faz ultrassom? Eu falei, talvez, acho que dá para fazer. Estão precisando no Hospital Geral de Itapecerica da Serra, aqui do lado. Eu falei, vou lá, você tem o telefone? Falei, comecei a fazer ultrassom nesse Hospital Geral de Itapecerica da Serra e fiquei responsável por todas as gestantes daquele período. Eu fiquei Olha o salto, 3 anos fazendo ultrassom nesse hospital e, graças a Deus, não morreu nenhum neném nesses 3 anos. E era uma coisa que estava acontecendo antes, tinham vários óbitos fetais que estavam acontecendo com certa recorrência. E ali eu olhei e falei, poxa, eu acho que não dá para ficar só com esse cursinho de 1 mês que eu fiz, né? A residência que me ajudou, eu vou ter que me aperfeiçoar. E fui falar com o professor Moron, que era o titular da época, da medicina fetal, para poder fazer o mestrado em medicina fetal. Ali eu comecei a jornada do mestrado, que me permitiu aprender a fazer esse exame. E você trabalhou muito tempo no Fleury, trabalha ainda, né? Trabalho ainda. E o que tem de novo? O que a ciência está trazendo, Marcelo, em relação à medicina fetal, à prematuridade? Eu acho que a medicina fetal ela tem 2 momentos aqui que a gente está vivendo, né? Um momento da cirurgia fetal, eu acho que a gente começa há alguns 10 anos para cá a encampar o tratamento do feto como uma coisa mais rotineira, né? Ele passa a ter um lugar onde ele precisa sobreviver, que era uma condição que, quando eu comecei a fazer obstetrícia, por incrível que pareça, Silmara, o feto não era tão tratado como um ser vivente. Ele era um ser passivo, era como se fosse uma situação menos importante na relação obstétrica. E eu sempre olhei com muita desconfiança sobre isso, porque eu nunca encarei dessa maneira, e eu sempre entendi que o feto era a parte talvez mais importante do processo, porque era ele que ia virar criança. E a criança que é o mais importante na história. Claro que a gente quer que a mãe sobreviva sempre, lógico, né? Mas entregar um feto que não tem as suas principais capacidades mentais e motoras nunca fez sentido para mim. E eu acho que em algum momento eu vivi essa dualidade de sentimentos, assim, alguns mestres que eu tive não encaravam dessa forma. O feto era muito, muito mais passivo. Talvez, acho que isso ainda seja um pouco assim em algumas culturas no mundo, tá? Depois, conhecendo outros países, eu ainda percebo que isso ainda é arraigado em algumas culturas, mas graças a Deus no Brasil isso mudou. Eu acho que a gente vê o feto como uma futura criança, um futuro filho, e já o ama e já se preocupa muito com ele desde o início da sua formação. E aí a cirurgia fetal entrou principalmente nas condições que ela trouxe sucesso. Um dos principais sucessos é a cirurgia para a correção do defeito de coluna, né, a meningomielocele, que é uma cirurgia que você abre a barriga, abre o útero, expõe a coluna do feto, opera ele, coloca o líquido de volta, fecha o útero, fecha a barriga e continua a gestação. Essa acho que é a grande cirurgia fetal para mim, é uma das que é mais feita aqui no Brasil. E tem uma passagem fantástica. Posso contar essa passagem? Claro que pode. Esse meu orientador, o professor Moron, ele tem um mérito nessa história muito bacana.
Durante o início da execução dessa cirurgia, que foi em meados de 2010, mais ou menos, isso era realizado com uma espécie de um grampeador. Era uma espécie de um zíper. Você colocava o zíper no útero e aí o zíper funcionava da mesma forma que um zíper de camisa, né? Você abria aquela parte com o zíper e fechava aquela mesma parte com o zíper e ficava muito bom. Era muito adequado o fechamento com esse zíper. Era um zíper produzido por uma empresa internacional, a Johnson. Só que ela nunca foi homologada no Brasil. A Anvisa nunca liberou isso no Brasil. E aí o meu professor, muito correto, ele falou, não posso trazer um negócio que não é homologado, não faz sentido isso. Eu preciso achar um caminho, eu quero fazer essa cirurgia, eu consigo fazer, eu sei que eu consigo fazer e eu vou fazer de outro jeito. Ele tem essa característica também de abrir portas, ele é muito inovador. E é um grande exemplo para mim. E aí ele foi até um amigo dele na cirurgia cardiovascular e perguntou se existiria alguma forma de fazer isso no útero. E o cirurgião cardíaco falou, olha, a gente faz uma coisa parecida com o que vocês fazem no útero no endométrio. A gente precisa fazer com tal e tal pinça, você coloca de tal e tal forma, que eu acho que pode dar certo. Você consegue prender a membrana amniótica nessa pinça, ela não vai correr e você vai conseguir dar o ponto no final. E ele começou a desenvolver essa técnica, desenvolveu a técnica, e aí, eis que 1 ou 2 anos depois de uns 100 cirurgias que ele já tinha feito, a Johnson descontinuou o tal do zíper. Olha no só. mundo. Então, naquele momento, o professor Moron era o único cara no mundo que sabia fazer a cirurgia sem o zíper. Pura, né? E aí ele começou a ser convidado para o mundo inteiro para poder ensinar essa técnica para os americanos, para os ingleses, para os espanhóis. Viajou o mundo ensinando a técnica. E eu estava. Mas que bonito, eu quantas tava lições você está presente, trazendo, Marcelo? Quer dizer, a ética dele, de respeitar, né, as leis daquele país. Sim. Você está trazendo a busca de soluções para que a qualidade do trabalho, mesmo assim, seja boa. Sim. A ciência no Brasil muito mal amparada, quer dizer, né, ele foi descoberto depois que uma outra empresa, e aí ele é descoberto, mas que bom, né, que foi referência no mundo todo. Então, quantos pontos a gente está revisitando aqui com você, Sim. né? Sim. Veja, a gente está fazendo um percurso, pessoal, desde o desafio do pai, desde as 10, 15 horas de um jovem, mas que também penso que quando ele está estudando, ele não está na balada. Hoje em dia, ele não está na rede social, que está levando para outro lugar, ele não está no álcool, ele não está nas drogas, aí ele vai vindo, é trucidado lá na banca de mestrado, continua assim mesmo, né? Por quê? Porque estudou muito e tem uma condição de responder à altura, mesmo com tantas críticas e desafios que estão acontecendo ali, naquele momento, na banca, na frente da família. Segue o caminho, tem um bom mestre. Esse mestre é um cientista. E aí, Marcelo, você vai fazendo uma coisa que eu estou doida para contar, que é essa questão da ultrassonografia, né? Quer dizer, para além de salvar vidas, que é o que você me contou e está contando aqui para a gente, imagina a delicadeza, né, com a vida que você tem, que é fazer uma cirurgia no feto, para cuidar da coluna daquele feto. É uma delicadeza, é uma sensibilidade para com a vida que emociona a gente, não é, pessoal? Mas ele tem mais coisas ainda, que é o avanço da ultrassonografia, que começaram com aquelas fotos que a gente tem em casa. Como é que é isso, Marcelo? Vamos falar disso também. Em 2010, mais ou menos, eu idealizei isso e achei que seria possível. Mas o custo emocional e de conhecimento para a época era muito alto, eu não ia conseguir fazer. E a ideia era, será que eu não consigo transformar essa imagem em 3D numa impressão em 3D? Em 2010 as impressoras 3D estavam começando a aparecer e era uma coisa que eu achava que daria para fazer uma conversão e poder trazer uma impressão e fazer um certo... uma certa nova experiência para você poder ter uma imagem
tátil do bebê que estaria dentro da barriga, aqui fora dela. E isso foi uma coisa que eu passei quase 15 anos tentando, mas não tinha esse conhecimento para converter os modelos 3D dos ultrassons para que ela fosse lida na impressora 3D. Eles não eram simples essas conversões. Tá. E aí, agora, há pouco tempo atrás, mais ou menos uns 2 anos atrás, particularmente esse ano, eu tive muito acesso a essa inovação arquivo, tecnológica. a esse arquivo, que era o arquivo que poderia ser lido pela impressora 3D. E a partir dali eu comecei a estudar como fazer para transformar esse arquivo numa impressão. E foi um processo interessante, porque de repente eu estava com uma capacidade que eu nunca tinha tido e estava produzindo ali algumas imagens em 3D que as pessoas olhavam e falavam assim, mas tá meio estranho isso aí. Esse negócio tá meio freak. Era uma carinha, depois era uma cabeça, e depois era uma cabeça com um braço, e depois acabei, depois de perguntar para muita gente e estudar bastante como fazer, eu consegui idealizar a ideia de fazer o bebê inteiro mesmo, fazer um bebê que pudesse ter o rostinho daquele ultrassom, mas que pudesse ter um aspecto de uma criança. E aí a gente conseguiu montar esse olha bebezinho. aqui o que nós estamos mostrando. Pessoal, olha isso daqui. Isso daqui é uma imagem, né? Que na verdade é uma escultura feita por impressora 3D de uma criança. Olha aqui. Olha onde a gente está chegando. Que coisa maravilhosa. Imagine as mães as mulheres, né, que estão fazendo o ultrassom. A gente já tinha a inovação de fotos coloridas, não é, Marcelo? E agora a gente tem esta possibilidade aqui. Marcelo, o que você está trazendo? Meu Deus do céu. Olha a perfeição disso daqui. Eu acho que aquilo que você falou no começo, de ter alguns talentos extras, acho que é importante para isso aqui. Para ter esse resultado, precisa ter um pouco de noção de escultura. Se você não souber esculpir, não dá para fazer. Então, essa é uma das coisas que eu sempre tive muito cuidado com artes. Eu sou fotógrafo, eu tenho formação em fotografia, já ganhei alguns prêmios com fotografia e gostava muito de artes plásticas quando eu era mais jovem. Esses múltiplos talentos que passam por aqui pelo aprender a vida inteira é uma delícia. E aí aprendi a esculpir, eu sei esculpir. Vários é um curso que eu tenho vontade de fazer. É muito legal, é uma higiene mental, Silmara. Para mim parece uma terapia, né? Terapia, assim, terapia pela arte, né? Você sai, a cabeça começa a fazer aquela coisa da meditação, né? Você sai da concentração normal do dia a dia, dos pensamentos, para um ambiente que é totalmente diferente mais parecido com meditar mesmo. É isso mesmo. Para mim também, a poesia tem esse poder na minha vida. Não é? Tem certas habilidades que a gente vai adquirindo que vão transcender para essa meditação que é necessária. Eu acredito muito que... Parece que a gente acessa um lado mais elevado da gente mesmo, né? Sim. E a escultura foi uma das formas que eu aprendi. A fotografia me faz isso e, por incrível que pareça, a minha atividade física também faz isso. E aí eu consigo ser mais regular para a cabeça ficar um pouco mais... tranquila. Eu acho que quando a gente tem muitas funções, se você não tiver um tempo de que o seu cérebro desligue delas, você acaba estafando, vai ter burnout. Então, eu acho que tem uma coisa que eu acho que eu aprendi ao longo desses anos de poder assumir múltiplas funções, é ter esse tempo, pelo menos uma vez por dia, ou pelo menos 3 vezes por semana, de desligar. Tem que ter um período que a sua mente esteja limpa e não pensando em todas as suas múltiplas funções. Não é muito difícil você levar isso por muito tempo. Nossa, você vai acabar se machucando. Isso, como médico, né? Isso é um grande ensinamento para todos nós, não é? Quer dizer, a lição a gente sabe decor, mas muita gente, eu me incluo, porque eu sou assim resistente para fazer uma atividade física. É tão interessante. Eu sou aquela pessoa que se tiver que levantar 4 da manhã para acertar um texto, eu vou levantar, mas eu não levanto para o corpo. E eu tenho sentido mesmo, reconheço, eu acho que é importante, humanos, né? Nós estamos aqui num programa extremamente humanizado, o quanto a gente precisa andar. Eu prometo que eu vou voltar aqui falando, estou fazendo 3 vezes por semana, consegui um espaço, mudei meu hábito, porque estou aprendendo aqui com o Dr. Marcelo.
porque isso vai fazendo toda a diferença, né? Você como médico, Sabe né? como eu consegui, Silmara? Se puder ajudar, eu faço como se eu fosse tomar remédio. Pode estar chovendo, pode estar com frio, pode estar calor. É remédio. Remédio você não vai ficar pensando, precisa tomar. E aí Ponto. acabou. E aí você vai, acorda e vai. Eu até agradeço, eu trazei um pouquinho hoje aqui para poder estar na atividade física, que é o meu dia do remédio. É isso sábado mesmo. às 7 horas da manhã. E aí é inegociável. Isso eu tenho que fazer. E aí o resto eu tenho que encaixar em volta de tomar o remédio, entendeu? É isso, eu acho que é uma boa dica para o cérebro, sabe? É um bom comando para o nosso inconsciente. Marcelo, como que você dá conta disso tudo? Porque quem trabalha com parto é assim, tô com dores. Não é? Como é que é isso, né? Na vida de uma pessoa. Eu sempre tive essa questão, pensando na vida médica. Tem dias que são mais difíceis, né? Tem dias que tem muitas demandas e às vezes vai chegando na época de congresso, aí as demandas continuam dos pacientes, do dia a dia. Mais isso, né? Daí é mais alguma coisa. É mais alguma coisa. Sempre alguma coisa a mais no teu dia. Então, meu dia às vezes acaba meia-noite, ele acaba 1 hora da manhã. Alguma coisa a gente tem que negligenciar. Uma das coisas que eu dei sorte nessa vida é que eu preciso dormir pouco. Então eu durmo mais ou menos de 5 a 6 horas por noite. É mais ou menos isso tá há muitos bem. anos. Eu não era assim. Foi um relato. Isso o professor Moron também tem um mérito. A gente foi para um congresso em 2013 e eu já roncava. E uma das coisas que aconteceu nesse congresso é que uma das pessoas que estavam do lado do meu quarto conseguiu me ouvir roncando muito alto. Eu estava muito cansado da viagem, provavelmente. Então eu estava roncando assim de um jeito que era enlouquecedor para ela do outro quarto. E ela colocou isso na roda. A gente estava em 4 médicos, né? E aí esse meu professor falou assim, você já ouviu falar no CPAP? Eu falei, poxa vida, professor, eu vi, mas não é estranho dormir com uma máscara? Como é que sua mulher vê isso, né? Não tem problema nenhum, Marcelo, para com isso. E aí ele me mostrou lá o aparelho e eu, quando voltei para o Brasil, falei, vou comprar um negócio desse. Eu hoje faz 15 anos que eu precisava de 8, 9 horas para conseguir dormir mal. E a partir do momento que eu comecei a usar essa máquina e parei de roncar, aí eu comecei a dormir 5 horas. Bem, profundamente. Muito bem, muito bem. Eu monitoro meu sono todos os dias, já há 15 anos, e eu sempre tenho qualidade de sono de regular a alta. Assim, eles fazem e alta, regular e baixa. Isso te dá uma saúde para tudo, não é? Porque aí eu tenho disposição. Eu não preciso dormir inclusive tanto. para a linha do pensamento, Sim, né? eu acordo bem. Normalmente com 5 horas eu estou tranquilo. 3 horas já não é tão bom, aí eu já preciso dormir um pouquinho mais na noite seguinte. Mas 5, 6 horas vai muito bem para mim. E acaba me dando oportunidade de trabalhar até um pouquinho mais tarde, de conseguir fazer as demandas todas. Mas uma coisa que eu, desde 2010 também, quando eu fiz um coaching com uma pessoa muito especial, a Eunice Abolafio, a gente gerenciou um pouco isso. Eu já era de múltiplas funções nessa fase, apesar de ser mais jovem, não ser professor ainda, eu tinha uma meta, que era elencar quais eram as principais atribuições que eu queria ter dentro do meu dia. Então eu montei 4 colunas naquela época e eu coloquei uma um pouquinho para cima das outras, que era a coluna da família. A coluna da família ela sempre ia ter prioridade sobre todas as demais. Mas eu tinha que ter as outras 3 logo abaixo, quase na mesma linha, que era o meu consultório, que era a minha carreira acadêmica e que era a questão do empreendedorismo, que eu colocava o Fleury nisso, colocava as outras empresas que eu estava querendo iniciar. E aí, com esse tripé, com a família aqui em cima, sempre dando essa atenção à família de uma forma especial, eu acho que eu consegui construir essa capacidade de múltiplas funções. E aí, às vezes, num dia mais difícil, você adia um pouco alguma coisa daquele dia para o dia seguinte. Você negocia. Negocia. E o que eu não negocio é o paciente sempre vai ter prioridade. Claro, porque... Eu tô com uma demanda aqui no meu celular que eu não consegui, eu cheguei meio correndo aqui, o paciente está esperando uma resposta. Daqui a pouco já tem que parar, eu vou ter que parar e vou ter que responder, porque ela está esperando, porque ela vai ter que receber um remédio. A gente já está terminando. Marcelo, que interessante
interessante, né? Que é assim, é uma organização, uma disciplina mesmo, né? Tem que ter. A disciplina não é para prender a gente, ao contrário, é libertar a gente para a gente conseguir fazer tudo o que precisa. Sim. É isso, a disciplina não é, ela liberta. O que que tem pela frente? O que que vem vindo aí na medicina fetal? Você já trouxe, né? Esse Eu acho que projeto seu. aquela outra parte que não era da parte da cirurgia fetal, que era a parte da medicina materno-fetal, que é mais onde eu estou Atuando. envolvido, né? São alguns trabalhos que a gente está desenvolvendo agora, muito com a inteligência artificial, né? A inteligência artificial agora passa a ter um papel, principalmente nesse momento de predição do parto prematuro. Como que a gente vai prever quem é a paciente que vai nascer prematura? E eu acho que a inteligência artificial vai conseguir dar mais ferramentas para a gente. Hoje, para você ter uma ideia, eu consigo prever, com a qualidade de exames que a gente tem, em torno de 30% a 40% dos bebês que vão nascer prematuros. Talvez a gente consiga, com a experiência, um pouquinho mais que isso, talvez chegando a 50%, 60%, podendo repetir um exame que a gente às vezes pode repetir a mais, mas ainda está longe dos 100% dos prematuros serem detectados. E aí que eu acho que a inteligência artificial vai entrar. Ela vai conseguir melhorar essa nossa capacidade de prever quem será aquele bebê que vai acabar podendo nascer. E a gente tem conseguido... Por conta dos dados todos? Dados, associação de dados. Você conseguir olhar para aquele dado que num determinado número de pacientes não tão relevante, mas na hora que você junta um dado muito grande, aquilo parece que faz mais sentido e o computador consegue identificar aquele caso com uma precisão um pouquinho maior e que a gente, na nossa visão, a gente ainda não ia conseguir fazer. Meu Deus. Quer dizer, a inteligência artificial pode, tem tantas críticas nesse sentido, mas que se bem orientadas, né, Marcelo, tem tantos benefícios que vão chegar, né? Nesse momento histórico também que a gente está vivendo, né? É incrível isso. Eu tenho usado muito, inclusive uma coisa que foi interessante nessa busca, eu tô há algum tempo com uma calculadora já montada para poder fazer um rastreamento de prematuridade. E eu dependo... pouco recurso na universidade, eu precisava de um técnico para montar esse programa e ele transformar essa calculadora matemática que já está calculada, que foi meu doutorado, e transformar isso num programa de um aplicativo. E eu estava com um amigo tentando na minha própria empresa, tentando montar, mas aí não é a prioridade, 2 anos para sair, não sai. De repente surgiu uma tecnologia de IA nova chamada Agentic AI. É um agente de inteligência artificial. Sim. E ele montou o programa. Eu forneci o dado para ele e ele montou o programa em coisa de 15 minutos. Eu estou com a calculadora montada, já estou operando com ela no dia a dia para poder ver se ela está efetiva. Meu Deus, quer dizer, também um perfil de busca de pesquisa e inovação na tua área. Marcelo, a gente está fechando. Você tem uma empresa, né? O que é essa startup que você tem? A startup foi uma união de alguns profissionais que eu conhecia alguns anos atrás, uns 6 anos atrás, 2 matemáticos muito bons, que são do mercado financeiro, um técnico de informática com grande especialidade e 2 médicos, 2 ginecologistas, um mais voltado para a medicina fetal e um outro mais voltado para a reprodução humana. E a gente desenvolveu um programa para gerenciamento de pacientes com IA. Então, lá dentro do programa, eu consigo dar formas para o médico poder entender se ele está solicitando os exames que deveriam estar solicitando naquela fase, para aquele paciente com aquela doença na gestação, está indo aquele exame que é necessário para fazer para aquela doença, e aí o programa consegue te fornecer esses dados para que você não esqueça. Então, por exemplo, um atendimento muito rápido, às vezes no SUS você tem 50 pacientes para ver numa manhã, ele é uma ótima ferramenta para conseguir trazer esse dinamismo de você não deixar passar nada para aquele paciente específico naquela idade gestacional durante o pré-natal. Meu Deus do céu. Quanto aprendizado com você, Marcelo. A gente queria te pedir assim, que frase você deixaria para a mulher do mundo? Você que atende, né, tantas mulheres pela sua própria área de atuação. E que frase, o que a vida te inspirou nesse sentido, né, para continuar a defender a vida? O que você quer contar, que você quer deixar?
Silmara, olhando lá para aquela câmera que é sua. eu acho que a mulher, ela vive um momento muito difícil. Eu vejo isso na minha casa, tanto com a minha esposa quanto com a minha filha. Ela começa o dia, muitas vezes como mãe, se alonga no dia como uma profissional, e aí ela tem que voltar para casa para muitas vezes retomar o papel de mãe e de cuidadora do lar. Então eu acho que ela vive um momento muito difícil para compor todos esses papéis, e muitas vezes pouco valorizada pela família, né? Porque o papel da mulher como cuidadora do lar é um papel que às vezes é menosprezado muitas vezes pelos parceiros e pelos próprios filhos, né? Muitas vezes os filhos estão ali morando na casa e não percebem que a roupa não chega no armário andando, né? A roupa não vai para a máquina de lavar sozinha, né? A louça não sai da pia sozinha, né? Então, eu acho que é importante que a mulher se posicione na sua família para trazer essa distribuição dos papéis, né? Os papéis ali em casa, eles precisam ser mais distribuídos, porque ela não pode ficar com esse peso sozinho para ela, né? Eu acho que o segredo dessa geração da minha filha, agora com 20 e poucos anos, é conseguir trazer para essa distribuição. Eu acho que a mulher, quando ela se emancipou, né, que são as mulheres aí de 40 a 60 anos, elas acabaram trazendo a forma de como a sua mãe, que não trabalhava, fazia. E querem fazer tudo. E querem fazer tudo do lar e todos os restos que são necessários como mãe e como profissional, né? Então, o desempenho, eu acho que é muito difícil de você conseguir alto desempenho nas 3 funções quando você tem muito sobrecarregado. Você sabe, Marcelo, eu vou até deixar um depoimento aqui. Meu marido, ele sempre dividiu muito comigo e eu com certeza não chegaria onde cheguei se eu não tivesse o apoio dele. Então, que eu sei que você faz muito com a sua esposa também. Então, eu quero te agradecer por você falar, né, alguém que conhece tão profundamente as mulheres pela própria profissão, né, em momentos sensíveis que é a gestação, e no entanto você fala, olha, se emancipem, mas distribuam, né, a essas possibilidades. Marcelo, muito obrigada. Estou muito contente com a sua presença. Vai voltar mais vezes. Com certeza. Porque com as suas descobertas a gente vai contar aqui em primeira mão. A gente tem esse chale que representa também um pouco da mulher, né? Uma acolhida. Para você que acolheu tantas vidas, né? E que você seja muito acolhido e que continue, porque o Brasil precisa de médicos que estão pensando lá no SUS, como você. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Marcelo. Obrigado, Silmara. Volte sempre. Muito obrigado. Aprender a vida inteira falando sobre saúde também da mulher.